Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quarta-feira, 1º de junho e o Verdade e Informação já está no ar. Olha só, gente, hoje nós vamos abrir o programa de um jeito diferente, de um jeito especial. Afinal de contas, começa hoje mais um mês. Mas, infelizmente, a reportagem que abre esta edição não é uma boa notícia. Dados do IBGE mostram que o primeiro trimestre do ano teve a maior taxa de desemprego já registrada, isso desde 2012. São 11 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. Com isso, cresce também o número de pessoas que entram com o pedido para o seguro-desemprego. O problema todo é que muita gente consegue o seguro-desemprego, mas não consegue a recolocação antes do final do pagamento do seguro. Os detalhes estão na reportagem de Fernando Palmeira. O mais grave de todas as crises econômicas e políticas é o desemprego. Muitos pais de famílias, mães de famílias, sem o ganha-pão. Isso é triste. Olha, no Brasil já estamos indo além de 11 milhões, mais precisamente 11 milhões e 400 mil trabalhadores sem seus postos de emprego. E nós estamos aqui na Superintendência Regional do Trabalho para conversar com o superintendente Israel Lessa sobre os números que repercutem em Alagoas e parabenizá-lo porque, graças à sua competência, o seu trabalho, o seu denodo, tudo muda em Brasília, mas aqui se mantém nesse cargo para a honra e glória dos trabalhadores alagoanos. Como é que está a situação de Alagoas nesses números tristes? Infelizmente, Fernando, você acabou de falar mais pura verdade. O Brasil vem amargando, né, esse número altíssimo, né? A gente sabe que o problema político também agrava essa situação, mas vamos voltar aqui para Alagoas. Alagoas, se você for pegar aí só o mês de abril, a gente já vai com mais de 7 mil postos de empregos fechados aí só no mês de abril. Então, esses são os últimos números do CAGED que nos dá essa informação. E o que mais puxou esse número para baixo foi a indústria da cana-de-açúcar. Então, toda a questão da sazonalidade influenciou também para que esse número crescesse ainda mais. Para você ter uma ideia, o número da indústria da transformação, que aí está embutido da cana-de-açúcar, vai em quase 6 mil postos de trabalhos a menos. Se você for pegar os números só do esse ano de 2016, de janeiro até abril, os primeiros 4 meses do ano, aí já ultrapassa a casa de mais de 30 mil postos de empregos, de vagas seletistas fechadas, infelizmente, aqui no nosso estado. Isso significa dizer uma demanda crescente para a busca do seguro-desemprego. Como é que estamos aqui diante das novas regras? Se você for pegar o histórico, né, em relação à autorização, à liberação do seguro-desemprego aqui no nosso estado, se for pegar de 2013 para cá, você vê que em 2013 nós chegamos perto da casa aí de 100 mil seguros-desempregos liberados. Em 2014 teve um pequeno decréscimo, foi para 96 mil, e em 2015, já com as novas regras, esse número caiu para 84 mil seguros-desempregos autorizados aqui no estado. Em 2016, eu acredito que esse número volta a crescer, até porque com as novas regras, os trabalhadores já conseguiram conquistar aquele tempo que a regra atual exige, que é o prazo de 12 meses para adquirir o seu primeiro, para ter direito a pedir a solicitação do seguro pela primeira vez. Então, eu acredito que esses números, infelizmente, com esse número de empresas fechadas aqui no nosso estado, esse número de seguro esse ano deva aumentar. Infelizmente, a gente espera, e a gente aqui tem até feito uma torcida muito grande, eu como alagoano que sou, não deve ser diferente dos outros alagoanos, a gente torce para que o governador Renan Filho consiga mudar essa nossa realidade. Ele tem dito aí, tem propagado que está se instalando vários empreendimentos aqui no nosso estado. A gente torce para que isso realmente dê certo, para que melhores dias o alagoano possa viver aqui, possa dar oportunidade, principalmente ao jovem trabalhador, ao jovem que termina
terminou agora o seu segundo grau e está aí com uma possibilidade, querendo uma oportunidade e ainda não viu essa oportunidade aparecer na sua vida. A Superintendência Regional do Trabalho está preparada, está pronta para essa demanda crescente do seguro-desemprego? Sim, a gente tem feito um trabalho, as pessoas, é bom ficar certo aqui que o seguro-desemprego você pode pedir, solicitar, não só na Superintendência aqui no centro, mas em todas as agências do interior do estado, como também nos cines, tanto municipal como estadual. E uma coisa que está acontecendo muito é a questão de recursos. Está havendo realmente alguns recursos, um número até diferenciado, porque até o ano passado, quando você vinha da entrada aqui no seguro-desemprego, o próprio sistema do Ministério do Trabalho apenas batia informações de duas instituições, a do CAGED, do Ministério do Trabalho, e a do INSS, pelo CNIS. A partir de agora, desde abril desse ano, ou melhor, desde agora, recentemente, entrou mais uma informação a ser batida. Quer dizer, a teia aumentou ainda mais para agarrar a questão de quem tenta burlar a lei, que é o FGTS. Então, quando o cidadão vem para a superintendência ou para um desses órgãos que eu acabei de falar, o Cine Municipal ou Estadual, requerer o seu seguro, entra também agora informações do FGTS. Então, se o cidadão não tiver com suas informações no banco de dados do FGTS em dia, vai ter que ser gerado um recurso. Um recurso só pode ser dado entrada, mesmo que essa informação seja diagnosticada no Cine, o recurso só pode ser dado entrada aqui na Superintendência ou nas agências do Ministério do Trabalho no interior do estado. Seguro-desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, de suma importância para o trabalhador nesse momento de crise. Mas o bom é que esses postos de trabalho que desapareceram voltem o mais rápido possível para que o país recomece a sua caminhada de desenvolvimento e, acima de tudo, que haja justiça social. Com as imagens do Flávio Santos, aqui da Superintendência Regional do Trabalho, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnold de Melo, na NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Um estudo publicado recentemente encontrou novas evidências de que o vírus da Zika pode estar relacionado aos casos de Guillain-Barré. A síndrome afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e até paralisia, geralmente temporária. Vamos conversar sobre isso com a fisioterapeuta Michele Alcântara. Michele, vem para cá. Seja bem-vinda, boa tarde para você, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-la, até porque a sua profissão realmente é digna de todos os aplausos. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Tá, João. Queria primeiro perguntar o seguinte, Michele, no caso do diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, isso já, entre aspas, obriga o paciente a procurar a fisioterapia? Necessariamente, dado o momento em que o paciente é diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, como ela possui uma evolução muito rápida, então faz-se necessário o internamento hospitalar. E dentro do ambiente hospitalar, ele já é assistido pela fisioterapia até a alta e no pós-alta, onde muitas vezes a reabilitação vai de até 1 ano ou um pouquinho mais, a depender de cada caso. Ô Michele, nesse caso, a fisioterapia tem conseguido bons resultados no restabelecimento desses pacientes? Graças a Deus. Dentre, vamos supor que de 100 pessoas afetadas com síndrome de Guillain-Barré, cerca de apenas 15% seguem com sequelas. Tudo vai depender do grau de comprometimento e do quanto antes ela é assistida pela equipe multidisciplinar. Quer dizer, é um índice muito bom, né? Sim, relativamente muito bom. Apesar de ser uma doença assim que sempre existiu, hoje os estudos cogitam que ela está em ascensão dado o momento em que surgiu a Zika também. Então, se antes nós tínhamos o surgimento, a exemplo de 10 casos, hoje nós temos 20. Então, segue-se fazendo comparativos para tentar entender essa relação, se a Zika realmente eleva os índices de surgimento da síndrome de Guillain-Barré. E a gente sabe que tudo indica que há mesmo essa relação, embora ainda não haja comprovação, né? Há uma correlação, porque os agentes causadores da síndrome de Guillain-Barré trata-se de uma infecção, que pode ser uma infecção respiratória, exemplo de uma gripe, uma infecção do trato intestinal. Então, o que acontece? Os soldados do nosso corpo, que é o sistema imunológico, ele passa a desconhecer o nosso sistema nervoso periférico e agride. Então, é o seu corpo se autoagredindo. Então, por conta de toda essa exacerbação, os estudos fazem o seguinte, eles colhem o sangue daquele paciente que possui a síndrome de Guillain-Barré e vê se ele foi infectado pelo
Zika, que é para tentar fazer essa correlação. Muito bem, que bacana a tua explicação. Michele, me diz uma coisa, normalmente começa com uma espécie de paralisia, dormência dos membros inferiores, é isso? Ela começa com a sensação de dormência e fraqueza, que vai dos pés e vai ascendendo, até infelizmente, em muitos casos, atingir a musculatura respiratória, que seria o diafragma. Então, como essa ascensão é muito imprevisível, ela pode ser em questão de dias ou em questão de horas, pode haver a paralisia da musculatura respiratória, então faz-se necessário o quê? Diagnosticou a doença, o paciente precisa estar no ambiente hospitalar para, caso necessite ser entubado, ficar em ventilação mecânica, ele geralmente não perde o nível de consciência, a menos que seja necessário, através de medicamento, mas os movimentos, a deglutição, a tosse, o fato de simplesmente expelir aquela saliva que ele produz diariamente, tudo isso corrobora para outras infecções do trato respiratório. Puxa vida, então aí também, acho que entra também a questão da fonoaudióloga, né? Isso, o tratamento precisa ser interdisciplinar. A equipe médica, através do diagnóstico e das medicações, enquanto a fonoaudióloga geralmente vai trabalhar no trato da deglutição, porque dado o momento em que ele não deglute, ou deglute com muita dificuldade, aquela saliva pode ir para o pulmão dele e colaborar para o surgimento de uma pneumonia broncoaspirativa. E a fisioterapia vai estar presente não só na assistência motora, quanto na assistência respiratória e cardíaca. É verdade. Agora, Michele, como é que está aqui o nosso corpo técnico em Alagoas? Nós já recebemos aqui um médico da Santa Casa que faz um tratamento lá muito bom, pioneiro e tem ajudado na recuperação de muita gente. E ouvindo aqui as tuas palavras, a gente tem certeza da competência do teu trabalho. Isso não resta nenhuma dúvida. Nós estamos preparados para atender tanta demanda assim? Graças a Deus, felizmente estamos. O Estado de Alagoas dispõe de uma estrutura dentro do SUS muito competente, assim como as instituições privadas, a exemplo da Santa Casa, tem todo o aparato. Ao passo que eu já acompanhei no âmbito domiciliar uma paciente que desenvolveu síndrome de Guillain-Barré, ela chegou a ter acessos a outras estruturas fora do estado e a estrutura de Alagoas, felizmente, respondeu à altura. Ao passo que ela voltou porque lá não tinha o que fazer de tão bem assistida que ela foi aqui dentro do nosso estado. Que beleza. Graças a Deus. Queria falar um pouquinho da tua carreira, da tua história, afinal de contas, é importante também conhecer um pouco mais da Michele. Como é que você enveredou para essa área? Hoje você tem um foco no atendimento em domicílio, né? Eu sou fisioterapeuta com especialização em terapia intensiva, trabalho em parceria com Micaela Gomes, que trabalha já voltado para a parte cardíaca. Eu atuo em ambiente hospitalar e ela em clínica, e a gente tentou desenvolver um trabalho que fosse voltado para tirar aquele paciente do ambiente hospitalar que é sofrido, que você fica longe da família, você tem um ambiente mais suscetível a adquirir outras infecções, e trazer com que aquele processo de reabilitação, que é extremamente longo, torne-se menos doloroso e mais eficaz. Já que, dado o momento em que você está no seu ambiente familiar, eu posso conhecer as dificuldades que você tem no seu dia a dia e não o simples fato de você chegar no consultório e eu sair dando as receitas de bolo. Então, trata-se de um atendimento mais individualizado, o que corrobora para mais êxito, graças a Deus. Sem dúvida. E o que representa para a Michele fazer um trabalho como esse? Acho que missão de vida, né? Deus dá para cada um de nós uma missão social, uma paixão, um amor. Então, é você vestir a camisa e, dentro do que for possível, a gente tentar obter os melhores resultados sempre. Para a gente encerrar, tenho certeza que estão falando em casa. Mauro, qual é o telefone de contato dela? Como é que eu faço para ir lá? Onde é que... Diga seu telefone. Tá, joia. Atendemos no ambiente domiciliar. Normalmente postamos dicas diárias de saúde no Instagram e no Facebook. Perfeito. Ou atendemos através dos telefones 99811-0804 ou 99956-1002. Repete os dois, por favor. 99811-0804, 99956-1002. Gente, essa é a simpaticíssima Michele Alcântara, fisioterapeuta, que faz esse trabalho tão especial e que hoje deu essa aula pra gente. Michele, venha mais vezes. Boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gente, nós agradecemos mais uma vez a presença da Michele. Vamos seguindo aqui com o Verdade e Informação, mas vamos fazer uma pequena pausa para um rápido intervalo. Mas não sai daí não, porque ainda tem muita notícia para você aqui no Verdade e Informação. Até já.
Participem do primeiro seminário sobre justiça, drogas e políticas públicas. Dia 2 de junho, às 9 horas. Auditório da ESMAL, no Farol. Doutora Maria de Fátima Padim. Realização ESMAL e Fórum Permanente de Combate às Drogas. Contato 99699-3258. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio. Organização Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo
ou mesmo uma pessoa de sua família? Diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Voltamos com verdade e informação. Olha só, gente, domingo é o dia do meio ambiente e o Parque Municipal de Maceió preparou uma série de atividades durante toda esta semana. Quem traz os detalhes é o meu grande amigo, o repórter Viderlan Araújo. A Semana do Meio Ambiente começa com muitas atrações e uma vasta programação que a Secretaria Municipal tem realizado através de ações e um contato direto com as escolas públicas, principalmente escolas no município. Nós vamos trazer informações a respeito desta vasta programação com o secretário Antônio Moura, secretário municipal de Proteção ao Meio Ambiente, e trazer o que representa essa semana para todos nós desse trabalho de conscientização. Secretário. Bom dia, Viderlan. Olha, estou muito empolgado, muito feliz com essa Semana do Meio Ambiente. A gente escolheu o Parque Municipal para ser o principal ponto de todas as atividades que vão acontecer no decorrer da semana e recebendo as crianças, como você está vendo. Enfim, o nosso foco principal é trazer uma consciência ambiental, fazer uma educação ambiental com a criançada, para que desde cedo essas crianças cresçam entendendo da necessidade dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. É importante a participação da Secretaria nesse incentivo para que as crianças da rede pública elas possam também já ter uma noção, ter uma ideia, ter uma base daqui para frente, secretário. Isso, é uma das atividades, uma das funções da Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. A Prefeitura de Maceió vem fazendo um trabalho muito forte de educação ambiental e conscientização ambiental nas escolas, na rede pública municipal, e a gente intensifica tudo isso agora na Semana do Meio Ambiente. Secretário, é importante também a presença de muitas escolas. Durante essa semana, como é que vai ser a programação que vai, no caso, até o dia 9 de junho? Derlan, a gente tem mais de 40 escolas cadastradas, a gente tem mais de 1.500 crianças participando da Semana do Meio Ambiente. A gente vai ter uma série de atividades, visitas às nascentes, trilhas aqui no parque, as oficinas, enfim, tudo isso voltado principalmente para a criançada, como eu falei. Mas, fora isso, a gente vai ter também a segunda edição do Prêmio Maceió Cidade Sustentável e também na Rua Fechada, no domingo, agora próximo domingo, a gente vai ter uma série de atividades lá, principalmente voltadas para a conscientização ambiental. Agora, secretário Antônio Moura, o que é que representa para o meio ambiente essa recuperação, esse resgate aqui do Parque Municipal, que é um ponto importante também, que está sendo usado para esse momento também, um momento marcante? Isso, o Parque Municipal, que ficou muito tempo esquecido, na gestão do prefeito Rui Palmeira e do Fábio Palmeira, o coordenador do parque. O parque foi totalmente remodulado, reformado, enfim, para receber a população. O parque hoje é um local de possibilidade de receber a população de Maceió, né? É reconhecido como um
uma atividade para o final de semana, para as famílias, para as crianças, enfim, para os casais. Então, a gente tem recebido muita gente aqui no Parque Municipal. A gente está trabalhando agora o Conselho Gestor do Parque Municipal e o plano de manejo também aqui do parque. Por isso, a gente escolheu a Semana do Meio Ambiente, que ela acontecesse aqui no Parque Municipal. E essa logística, secretário, como é que vai funcionar aqui todos os dias? 4 escolas, 4 colégios vêm fazer uma visita ao Parque Municipal, como é que vai ser? Isso, a gente dividiu durante a semana, em torno de 4 escolas por dia vão estar vindo para o parque, 4 ou 5 escolas vão estar sendo recebidas aqui. Nossa equipe do Parque Municipal está toda aqui, a equipe da Educação Ambiental, a equipe da SEMPMA, da Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente, vai estar todo mundo aqui para fazer dessa semana o melhor possível, poder receber essa criançada e que eles saiam daqui com uma visão diferente do que é o meio ambiente, dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. E qual o recado que o senhor deixa para os nossos telespectadores em respeito de conscientização, de preservar o meio ambiente nessa semana tão importante? Olha, eu queria deixar um recado dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. Muitas vezes o meio ambiente é deixado para o segundo plano, a gente não pode pensar dessa maneira, a gente tem que cuidar do meio ambiente para que a gente dê um futuro aos nossos filhos e netos, que no futuro eles tenham um meio ambiente que possa recebê-los. Eu também queria deixar um recado e pedir que as pessoas denunciem quem depreda o patrimônio público. A gente tem um problema muito grande em Vinderlândia com as praças, pichação, quebra dos equipamentos, então a gente pede que a população nos denuncie para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Conversamos com o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Moura, a respeito dessa semana tão importante, semana de conscientização, é a semana de meio ambiente e aqui, por exemplo, no Parque Municipal, onde estamos fazendo essa entrevista com o secretário, muitas escolas da rede municipal vão fazer visitas durante essa semana até o próximo dia 9 de junho, que vai ser essa semana inteira aí de muitas atrações, de uma programação extensa envolvendo os alunos da rede municipal e, consequentemente, o público para poder participar dessas ações, não só aqui no Parque Municipal, mas em outros pontos na capital alagoana. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado ao repórter Viderlan Araújo. Olha, se você não conhece o Parque Municipal, vale a pena, hein? Está perdendo um grande passeio, a gente só associa Maceió à praia, etc. Não, mas o Parque Municipal é muito legal. Vamos mudar a página agora para falar de economia, mercado de trabalho, tudo isso com a nossa querida Polane Santos. Polane, sempre que eu te vejo, eu penso nas novidades que eu ainda não posso anunciar para o público, mas fico feliz por você, que você merece. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Novidades também que vem para você. Também, né? para todos nós da TV Mar, em breve vocês vão saber. É verdade. Olha, Mauro, ontem eu estive aqui no estúdio para falar sobre o grande número de desempregados aqui no Brasil. Já somos mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Porém, hoje, graças a Deus, eu trago uma notícia um pouco melhor, principalmente para o nosso estado, que é um estado ainda que tem uma base forte na indústria sucroalcooleira. A informação que eu tenho é que a medida provisória 701, que autoriza operações de financiamento para usinas do Nordeste, foi sancionada hoje pelo presidente em exercício Michel Temer. A medida também se estende para outros produtos agrícolas e pecuários exportados através de cotas preferenciais, que é o caso, por exemplo, do açúcar alagoano. Que tem como base, né, o Fundo Garantidor das Exportações. E aí essa medida ela já foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, ou seja, realmente já passa a valer. E com isso, o governador do nosso estado, Renan Filho, ele já deve entrar em contato com os empresários desse setor e também com diretores da Asplana para garantir, então, o compromisso firmado da regularização da situação dos fornecedores das usinas aqui em Alagoas. Puxa vida, Polane, que bom saber disso. A gente sabia da luta, né, dos produtores alagoanos para que essa MP fosse aprovada o quanto antes e finalmente saiu. A gente espera agora que tudo se resolva o mais rápido possível e comece a, pelo menos, inverter a lógica, porque até agora, como você mostrou ontem aqui, estava terrível, né, Polane? Pois é, isso aí, na prática, o que é que deve acontecer? Vai aquecer, a gente espera que aqueça, então, o nosso comércio aqui, pelo menos o comércio voltado para o setor sucroalcooleiro, que, diga-se de passagem, é um comércio grande que emprega muita gente aqui em Alagoas, e aí a gente tenta, pelo menos, sair desse grande número de desempregados que nós temos aí vivenciado nesse último trimestre do ano. É verdade, Polane. E também tem uma expectativa muito boa para o setor, que é a questão dos biocombustíveis, né? Então, a gente espera
espera realmente que com essa notícia, mais aí o fomento da energia limpa, tão falada, né, que a gente consiga mudar a lógica, porque a crise está terrível, né, Polônia? Com certeza. Olha, aqui para Alagoas, inclusive as usinas cooperadas devem estar aí com um crédito de financiamento em torno de 500 milhões de dólares. Isso fica cerca de 1,8 bilhão de reais. É um número bom, basta a gente só saber aí aproveitar. É verdade. Tomara que dê tudo certo, a gente vai acompanhar. Acho até que é o caso, assim que as coisas começarem, né, Polônia, os desdobramentos, a gente pautar uma reportagem ou convidar alguém para vir aqui à TV Mar para falar mais sobre isso. Com certeza. Muito obrigado, Polônia. Obrigada a você. A gente se vê amanhã. Amanhã. Obrigado. Gente, nós vamos seguindo aqui. Felipe, eu não sei se a gente vai para um intervalinho. Vamos faturar então, gente, porque afinal de contas, né, ninguém é de ferro. Rápido intervalo, não saia daí. Até já. Participem do primeiro seminário sobre justiça, drogas e políticas públicas. Dia 2 de junho, às 9 horas. Auditório da ESMAL, no Farol. Doutora Maria de Fátima Padim. Realização ESMAL e Fórum Permanente de Combate às Drogas. Contato 99699-3258. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa.
O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Voltamos com Verdade e Informação. Vocês se lembram, né, gente? Ontem nós mostramos aqui uma operação da Slum, que terminou com a interdição de um laboratório na capital. Hoje, mais uma unidade de saúde foi notificada por descarte irregular de lixo. Dessa vez, os fiscais da Superintendência Municipal de Limpeza Urbana notificaram o Hospital Sanatório no bairro do Farol. Por quê? Porque
porque, segundo a Slum, foram encontradas 3 toneladas de lixo comum misturadas ao lixo hospitalar, o que é proibido. Nós estamos aí com as imagens e, infelizmente, é um hospital que nós conhecemos. Eu espero que isso seja corrigido o mais rápido possível. E também uma outra notícia aqui para você, antes de falar da chuva. Hoje nós podemos ter mais um milionário. É que o novo sorteio da Mega Sena pode pagar um prêmio de 6 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite, horário de Brasília. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá cerca de 37 mil reais por mês. O nosso querido Josiel, cinegrafista, já jogou, está mostrando aqui fora das câmeras o bilhete dele. Tomara que ele consiga. Se amanhã ele não tiver, a gente já sabe que ele faturou a bolada. Vale lembrar que a aposta mínima custa R$ 3,50. Se você for jogar, boa sorte, e boa sorte também para você, meu querido amigo Josiel. Olha só, nós vamos voltar a falar de meio ambiente, mas agora sob a ótica da chuva. A Coordenação Estadual de Defesa Civil em Alagoas está em alerta, tudo isso por causa daqueles temporais que castigaram o estado vizinho de Pernambuco. O receio é que, com as possibilidades da chuva seguirem para os vales Paraíba e Mundaú, e todos nós sabemos a tragédia que atingiu isso tudo lá em 2010. Por causa disso, o monitoramento foi redobrado, como mostra o repórter Viderlan Araújo. E neste período chuvoso, a grande preocupação da população é a quantidade de água que a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, pode receber. Você acompanhou recentemente um quadro crítico no aspecto de enchentes em Pernambuco. E aí a grande pergunta, será que Alagoas também pode sofrer esse risco? Nós vamos saber o que é que a meteorologia diz, né? Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o meteorologista, o Emanuel Teixeira, ele que também pertence ao quadro da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, e explica para nós, é de se preocupar com essa situação desse período chuvoso, Emanuel? É de se preocupar, mas nós estamos sempre fazendo monitoramento, né? Essa chuva que tem causado, principalmente entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, são chuvas que vêm do oceano, né? Causado por chamado de distúrbio ondulatório de leste ou ondas de leste, que são chuvas que se formam sobre o oceano e trazidas pelos ventos de leste, que se concentraram bastante em 3 estados. A Defesa Civil, recentemente aqui do nosso estado, já se pronunciou a respeito de uma preparação que está sendo feita para um problema que pode ocasionar situações ocorridas em outros anos. Existe essa possibilidade, Emanuel, de se acontecer um nível de água muito acima do permitido, daquilo que está sendo preparado? Existe, a possibilidade não é descartável, visto que no período chuvoso, né, que termina até agora de julho, então nesse período agora, principalmente no mês de junho, que é o segundo mês mais chuvoso, né, na nossa quadra chuvosa, então devemos sim manter esse monitoramento. Porém, a previsão climática para o trimestre de junho, julho e agosto mostra que as chuvas aqui para o nosso estado devem ficar abaixo da sua média, em torno de um pouco abaixo da sua média, e essa situação já está configurada. Somente agora o mês de maio, apesar de ter ocorrido chuvas, né, a média ficou abaixo do esperado. Então essa é a previsão para o período de inverno também, deve ficar um pouco abaixo do normal nessa condição, né? Isso, deve ficar em torno um pouco abaixo do normal. Em relação à região do Agreste, Sertão, essas duas regiões, o índice de chuva está abaixo da sua média. E o que é que a meteorologia pode hoje informar para os nossos telespectadores a respeito do que está sendo previsto para esse período de inverno que se aproxima? Olha, a chuva deve ficar mais concentrada no litoral e na zona da mata, né? Já a partir do Agreste, Sertão, deve chover sim, mas muito abaixo do esperado, e assim mesmo de uma forma isolada nessas duas regiões, tanto o Agreste como no Sertão. Queria que você falasse um pouquinho, Emanuel, aproveitando o ensejo desse fenômeno, né, que você acabou nos mostrando, que é a onda de leste. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse processo. Nós estamos aí com um aquecimento da temperatura das águas do Oceano Atlântico.
Esse aquecimento justamente está na costa leste, entre parte de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Este aquecimento joga bastante vapor d'água para a atmosfera e lhes forma bastante estabilidade, que são trazidas pelos ventos de leste. E essa concentração dessa umidade ficou justamente entre o estado de Pernambuco e o Rio Grande do Norte, que causou bastante chuva no mês passado, no mês de maio. É uma situação que não tem assim como se evitar diante de um fenômeno da natureza, não é, Manuel? Não tem. Isso tem uma influência também muito grande na direção do vento, uma influência que tem ocorrido bastante são o vento de leste, principalmente esse vento de leste, a direção de vento de leste, ele prejudica bastante esses 3 estados que eu acabei de falar, enquanto para aqui no estado de Alagoas, o vento sudeste é que causa também maior instabilidade. Fala um pouquinho desse monitoramento que vocês aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos têm dado esse acompanhamento também, principalmente nesse período. Isso, fazendo um acompanhamento diário da previsão do tempo, além do monitoramento dos níveis dos rios, que faz parte da bacia do Rio Paraíba. Esse monitoramento é feito diariamente e em tempo real, Então, esse monitoramento faz com que qualquer divergência a gente mande alguma informação para a Defesa Civil. Nesse momento da nossa entrevista, como é que se encontra o nível do rio? Dentro da normalidade, visto que estamos passando agora por um período de estiagem, então os níveis estão dentro da sua normalidade. E as chuvas, por enquanto, agora deu uma trégua, podendo chover agora entre o final de semana, mas chuvas fracas. No que se fala em alerta aqui, quando se trata de Alagoas, de episódios ocorridos há alguns anos que a enchente que veio de Pernambuco para Alagoas e que acabou atingindo algumas cidades e que acabou praticamente varrendo algumas cidades aqui, tendo que pessoas se remanejar para outros locais. Exatamente. Isso foi em junho de 2010, causada justamente por um distúrbio leste, uma área de instabilidade que se formou, que atingiu até a parte do agreste de Pernambuco, justamente em cima das cabeceiras dos rios, que causou bastante transtorno. É uma possibilidade que pode ocorrer? Pode. Agora, no momento, não há essa condição. Momento de tranquilizar a população. É claro que nós agradecemos ao Emanuel Teixeira, ele que é meteorologista, que pertence também aqui ao quadro de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que acompanha diariamente essa situação e pelo menos a boa notícia é que os níveis, pelo menos do que está sendo preparado para esse período de inverno, não deve ficar acima do normal, o que deixa uma condição assim de tranquilidade para a população. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito obrigado mais uma vez ao repórter Viderlan Araújo. Olha só, gente, após meses de negociação, o governo do estado e a Defensoria Pública chegaram a um acordo em relação à nomeação de novos professores para a educação. A Defensoria aceitou a proposta para nomear 150 professores aprovados no concurso da educação de 2013. As nomeações devem acontecer de imediato e os novos professores serão distribuídos entre as 13 gerências regionais de educação. Portanto, uma boa notícia, muita gente precisando e principalmente a educação aqui no estado de Alagoas. E atenção, motoristas que pretendem passar pela BR-101, próximo ao município de Flecheiras. A Polícia Rodoviária Federal realiza nesta quarta-feira mais uma interdição da rodovia para detonação de rochas. A atividade deve acontecer agora da 1 da tarde até as 4 horas da tarde no quilômetro 55 na altura do município de Flecheiras. A PRF orienta aqueles que tenham a pretensão de sair de Alagoas para Pernambuco ou vice-versa, que optem por trafegar pela BR-104 ou pelo litoral, que é, como nós sabemos, a L-101 Norte, que é uma rodovia estadual. Gente, eu quero dizer para vocês que na sequência vem aí meu querido amigo Léo Palmeira, hoje ao vivo em cores. Não é isso, Josiel? Maravilha. Rick e Wagner, imperdível. Então, está terminando o Verdade e Informação e, na sequência, meu grande amigo Léo Palmeira, você não pode perder. Muito obrigado pela companhia, agradeço mais uma vez a sua companhia. Lembrando que você tem que ir lá na nossa página no Facebook, manda a sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente que está muito legal a página da TV Mar no Facebook. E a gente volta a se encontrar amanhã, à 1h30 da tarde, aqui no Verdade e Informação. Tchau para vocês, tudo de bom e até amanhã.